Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre como ter uma vida espiritual com Deus de alto nível. Você sabia que tem como ter uma vida de alto nível espiritual com Deus, sem você precisar estar jejuando muito, ou sem você precisar estar orando horas e horas de orações? Porque quem é que vai aguentar ficar jejuando todo dia? Não vai. Quem é que vai aguentar ficar orando todo dia, 2 horas, 3 horas de joelhos? É só se você tiver com um problema muito difícil. É só se você estiver passando por uma situação horrível. E aí você vai conseguir fazer isso. Após esses problemas difíceis que você vai vencer, como você ter uma vida espiritual com Deus de alto nível todos os dias, constantemente. Eu vou lhe ensinar agora, porque isso eu sei de experiência própria. Eu já jejuei muito, eu já cheguei a jejuar 18 dias, da meia-noite às 3 horas da tarde. Eu já jejuei 96 horas, 4 dias, sem beber água e sem comer nada. Eu já orei 2 horas, 3 horas de joelho. 1 hora, 2 horas, 3 horas é muito bom. Só que no cotidiano, 365 vezes durante os 365 dias, você não vai conseguir jejuar. Você não vai conseguir ficar os 365 dias orando 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelhos todos os dias. Então, eu vou lhe ensinar a ter um alto nível com Deus espiritualmente. Você vai se sentir com a graça de Deus todos os dias, a partir dessa maneira que eu vou lhe ensinar agora. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus para abençoar você, sua família, esse canal e esse conteúdo. Tiago, capítulo 4, verso 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Quando nós nos achegamos a Deus, Deus ele se achega a nós. Quando você começa a abrir um espaço no seu coração, nas suas horas vagas, quando você estiver indo trabalhar, em vez de você ouvir alguma música, em vez de você ouvir algo do mundo, ouça um louvor, ou ouça uma pregação se você trabalha. Se você trabalha para que você possa ter uma vida espiritual de alto nível e você não tem como jejuar e nem orar muito, então você vai dar o seu tempo que você está na condução do trem, do ônibus ou dentro do seu carro. Você vai ligar nos louvores ou em alguma pregação que você gosta. Não fica ouvindo uma pregação que você não gosta. Você só vai ouvir uma mensagem, uma pregação daquele pregador que você gosta.
Agora, se você não estiver bem, se você não estiver sentindo de ficar ouvindo aquela pregação, então ouça um louvor, aquele louvor que você mais gosta. Ouça, que você vai ver que a sua vida espiritual ela vai começar a ficar em alto nível, porque você está na condução, está no trem, está no ônibus ou está dirigindo e você está ouvindo aquele louvor e através daquele louvor você está adorando a Deus, você está falando com Deus, mesmo se você não está jejuando e nem está de joelhos, mas você está ali ouvindo aquele louvor, você está falando com Deus, você vai estar se interagindo com Deus e louvando ao nome do Senhor Jesus. Mas pastor, eu pego trem, eu pego ônibus, então coloque um fone de ouvido. Pastor, eu não tenho fone de ouvido, então compra um que é baratinho, é R$ 15, R$ 20, é baratinho. Compra um e vai ouvindo no trajeto do seu trabalho. Você vai ver que quando você chegar no seu trabalho, você vai estar mais animada, com mais ânimo, e a graça de Deus vai estar na sua vida só de você ter tirado aquele tempo, daquele trajeto entre a sua casa e a empresa, de você estar louvando a Deus, adorando a Deus através daquele louvor ou daquela mensagem. Mas pastor, eu não trabalho, melhor ainda. Então, em vez de você ficar assistindo filmes, seriados na Netflix, coloque no louvor. Quer ter uma vida de alto nível? Você que não consegue jejuar, que não consegue orar muito, então comece a fazer isso. Ouça louvores o tempo que você estiver lavando louça, lavando a casa ou fazendo alguns afazeres na sua casa. Você vai ver que quando você estiver ouvindo louvores na sua casa, o seu espírito vai se fortalecer. Você vai sentir a presença de Deus. A sua vida espiritual, ela vai começar a aquecer. E o nível, o termômetro espiritual da sua vida vai começar a se elevar, vai ficar mais alto. E você vai começar a sentir a presença de Deus. Aí você vai ter vontade de orar, vai ter vontade de clamar, até mesmo de fazer um jejum por semana ou um jejum a cada 15 dias. O termômetro espiritual na sua vida vai fazer com que você sinta vontade de fazer algo, de orar, ou de jejuar, ou de continuar adorando a Deus, e o seu espírito vai ficar sempre forte, todos os dias da presença de Deus, porque você vai estar com seu pensamento em Deus, adorando a Deus. Essa é a primeira maneira de você ter uma vida espiritual de alto nível com Deus, sem precisar, se você não consegue jejuar e nem orar por muitas horas. A segunda maneira de você ter uma intimidade espiritual com Deus de alto nível, ou de você ter uma vida espiritual de alto nível com Deus, a segunda maneira é você ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Isso não vai te custar nada. Não vai ser muito sacrifício como um jejum ou como uma oração de várias horas. Um capítulo por dia você vai começar a ler. Depois você vai ter vontade de ler 2 capítulos. Só que você não vai ler qualquer capítulo da Bíblia. Você não vai abrir a Bíblia assim e vai falar, aonde eu abrir eu vou ler. Não, não faça isso. Você vai ler qual história que você tem curiosidade de você ler. Você vai ler sobre uma história que você mais gosta. Você vai ler sobre algo
que você já ouviu falar do pregador. Você vai ler algo que você já tinha curiosidade de ler. Aí você já vai abrir naquele capítulo que você queria ler, que você tem curiosidade. Você lendo esse capítulo que você tem curiosidade, que você já ouviu falar, ou sobre um assunto que você já leu, quando você lê, você vai se sentir forte espiritualmente. O teu espírito, ele vai ficar maior. O teu espírito, ele vai ficar mais animado com as coisas de Deus. E você vai ter uma comunhão com Deus muito forte. Com certeza, quando nós nos dedicamos às coisas de Deus, virado para as coisas de Deus, louvor e ler a Bíblia sem precisar de jejuar ou orar muito, quando quem não consegue, esse é o meio de você ter uma vida espiritual de alto nível com Deus, através da leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, só de você estar lendo, você está aprendendo. Deus disse para Josué: Josué, medita na lei dia e noite. Deus não disse para Josué: Josué, fique de jejum por tantos meses. Não. Deus não disse para Josué: Josué, fique em oração por tantas horas. Não. Deus disse para Josué: Josué, medite na lei, ou seja, medite na minha palavra, dia e noite. Isso dá para nós fazermos. Então, tire pelo menos um capítulo da Bíblia para você ler todos os dias, mas aquele assunto que te chama mais atenção, ou aquele assunto que já falaram para você. Então já vai no capítulo certo, já vai no livro certo, que você vai se animar a cada dia de ler a palavra de Deus, e o teu nível espiritual com Deus vai começar a se elevar, vai ser alto. A terceira maneira de você ter um nível espiritual alto com Deus, se você não pode jejuar, se você não pode orar, a terceira maneira é você, quando você perder o sono, ore na madrugada, pelo menos 3 minutos, 5 minutos, aí depois, quando você deitar, procure falar com Deus na sua mente, perguntando coisas espirituais. Pergunte assim: Deus, aonde ficam todos os teus anjos? Comece a falar com Deus na sua mente. Comece a fazer perguntas com Deus. Com certeza você tem alguma dúvida sobre o céu, sobre o Deus, sobre o Espírito Santo. Com certeza você tem. Aí nas madrugadas, quando você perder o sono, comece a conversar com Deus e a fazer perguntas. E o Espírito Santo, ele vai lhe inspirar e vai falar com você. Vai te dar respostas. Mas pastor, como assim? Vai dar respostas para você, inspirando você, fazendo você entender aquele assunto que você estava perguntando para Deus na madrugada. E a tua vida espiritual vai se elevar, porque você vai estar, durante o dia, tirando aquele momento para adorar a Deus, para ler a Bíblia, e na madrugada, quando você perder o sono, você vai fazer perguntas para Deus. Você vai conversar com Deus na sua mente. E Deus vai responder a você, e a sua vida espiritual vai aumentar. O nível espiritual da sua intimidade com Deus vai ser grande. E todos os dias você vai sentir a presença de Deus. Eu vou lhe dar mais uma dica. E sempre quando você sair de casa, mesmo que
você vai comprar um pão do outro lado da rua, faça uma oração a Deus. Oração de um minuto. Eu mesmo, sempre antes de eu sair de casa, eu falo com Deus: Senhor, me guarda, me proteja, Pai. Deixa o teu anjo à minha esquerda, à minha direita, na minha frente, na minha retaguarda, para me livrar de todo homem perverso, de toda mulher perversa dessa terra, e para me livrar de toda cilada do diabo, e que a tua presença esteja comigo. Só de você fazer essa oração de um minuto, todas as vezes que você sair de casa, quantas vezes que você sai de casa? Ah, pastor, eu saio umas 3 vezes. Então você vai falar com Deus umas 3 vezes antes de você sair de casa. Você vai criar esse hábito e a tua vida espiritual, ela vai começar a se elevar e você vai ter um alto nível espiritual com Deus, mesmo sem você precisar jejuar tanto e orar tanto. Você vai ter uma vida cotidiana com Deus. Essas coisas que eu acabei de falar agora para você, vai levar você a se aproximar de Deus. São mínimas coisas. Só depende de você ter contato com Deus todos os dias. Através do louvor, ler um capítulo da Bíblia, na madrugada, quando perder o sono, faça ali uma oração pequena e depois comece a perguntar as coisas para Deus na sua mente. E sempre quando você sair de casa, faça uma pequena oração. Essas coisas cotidianas vão fazer a tua vida espiritual ficar em alto nível na presença de Deus. Se inscreva nesse canal, comente aqui nesse conteúdo, dê um joinha aí, compartilhe esse conteúdo. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus.